o tema da escola bíblica hoje, eu tenho ouvido, inclusive de pais, e aí hoje é mais voltado para o grupo jovem da igreja, as pessoas jovens, especialmente também para os pais que terão filhos amanhã. Então, alcança essa palavra, alcança todos aqueles que são pais, todos aqueles que serão pais e os que hoje são jovens e adolescentes. É uma palavra para eles. Não deixo de ter uma tristeza profunda quando eu saio aqui da igreja, que dobro aqui na esquina, no final aqui da Nego, naquele barzinho que é uma conveniência que tem aqui. Eu acho que deve se reunir ali uns 60 jovens em alguns momentos. Tem outras vezes que tem menos, mas a grande maioria, meninas, meninos, bebendo, se drogando, com práticas erradas e outras coisas mais. E eu tenho ouvido de alguns pais, inclusive eu trago sempre o exemplo de um que dizia assim: rapaz, teu filho estava em tal lugar, assim, assim, assim. Não estou preocupado não. Por quê? Porque ele é predestinado. Isso quer dizer, tá tranquilo, é jovem, tem que aproveitar. Quando for no tempo certo, Deus chama ele para cá. Ora, onde é que a Bíblia diz isso? O pai dizer, não, deixa ele aproveitar, não estou nem preocupado. Não, deixa ele livre. Deixa ele dar o passeio dele, depois Deus traz ele. Não é assim que nós devemos pensar. Já tenho visto outros pais dizendo assim: não, normal, conheço pastor que dá Playboy pro seu filho. Eu compro a Playboy, já que ele não pode, filho, dá uma olhadinha aí para vocês se acostumando com isso aí e tal, barará, papapá. Quer dizer, o próprio pai trabalha para destruir o filho, levando ele para um caminho que jamais ele deveria ir. Se o adolescente ele vai caminhar por causa da influência na escola, de outros amigos, aí é uma coisa que ele vai saber que é uma coisa marginal, uma coisa à parte. O pai tem que ensinar ele sempre o caminho da justiça de Deus. Então é uma coisa séria. E a grande questão é, como é que o jovem pode... O tema da palavra é o Salmo 119:9. Quem pode ler, por favor? Salmo 119:9. Aí eu queria que um jovem da nossa igreja lesse. Como purificará o jovem o seu caminho? Aí o segredo aí tá, o que é purificar? Como um jovem purificará o seu caminho? Isso é, como eu poderei dar frutos que agradem a Deus na minha caminhada do meu dia a dia? Como é que eu posso fazer isso? Aí nós vamos entrar naquela perspectiva de que não é muito fácil. Não é muito fácil. Não é fácil para o jovem e não é fácil para o adulto. A dificuldade, ela permeia todas as idades. Como eu posso purificar o meu caminho? Isso é, como o meu caminho pode não ter coisas que desagradem a Deus? Como? Como é que eu posso viver assim? É algo extremamente difícil. Porque assim, você pode cometer impurezas na mente, você pode cometer impureza na fala, você pode cometer impurezas na prática, você pode cometer impurezas nos desejos, você pode cometer impureza em várias coisas. E a Bíblia diz para nós, como é que o jovem, aí no caso ele trabalha especificamente a figura do jovem, mas aí nós podemos trabalhar a figura de todos que estão aqui. Como eu posso purificar o meu caminho? Como o meu caminho pode estar purificado? Isso é, sem impurezas. Como eu posso viver uma vida que agrade a Deus? Digamos assim, sem sujeira, sem... Então, essa é uma grande questão que nós vamos refletir hoje pela manhã. Como poderá o jovem purificar o seu caminho? Aí eu pergunto, como pode um homem adulto, um homem maduro, como pode a mulher madura, o homem maduro, o jovem purificar, o adolescente purificar o seu caminho? Só tem um meio de você ser puro no seu caminho. Isso é, de você não ter impurezas na sua prática de vida. Hoje à noite, se Deus nos permitir que sejamos vivos até lá, eu vou falar sobre a questão dos talentos. E você vai observar o quanto é importante você levar a vida cristã a sério. Muitas pessoas mesmo, elas têm levado a vida cristã de forma brincalhona. De forma assim, não, eu vou até a igreja, assisto um culto, participo talvez de ofertas, dízimos, mas não é isso, não é ser cristão. Não é somente isso. Isso é muito sério para que nós possamos refletir sobre como nós estamos. Nós estamos aptos a subir. Você está apto a ir para o céu. Então, você pode dizer assim, eu acho que eu estou.
Não tenho certeza. Não, você tem alguns fatores que demonstram que você está no caminho da salvação. Tem algumas coisas que você faz no seu dia a dia, tem algumas coisas que você busca que te garantem que você está no caminho do céu. Entretanto, o não fazer essas coisas te garante que você também não está no caminho. Então, algumas vezes, a pessoa diz, tem dúvida. Eu lembro que um senhor um dia levantou e disse para o pastor Aguinaldo, que inclusive está na UTI ainda, né? Teve um infarto aí. Eu não tenho dúvida se eu sou salvo ou não. Eu não sei. Olha só, o cara no final da vida, já um senhor avançado, ele abriu a boca e disse, eu não sei se eu estou salvo. Eu não sei se eu vou para o céu. Isso deve ser a pior derrota na vida de um homem. Você tem que saber que você não vai para o céu por mérito seu. Você vai até o céu porque o Senhor te salvou, te modificou, te transformou. Então eu tenho que crer que Ele fez isso na minha vida. E a minha crença nesta fé, crer neste fato, me faz ter na minha prática boas obras. Quais são as boas obras? Não é fazer, dar esmola, não. Além disso, é uma vida que busca por Deus, que obedece à palavra de Deus, que caminha segundo os ditames de Deus e, antes de tudo, uma vida que trabalha para o reino de Deus. Por quê? Se você não faz nada para o reino de Deus, você não vai subir. Isso é enganando. Não estou lhe enganando, estou dizendo a verdade. Muitas pessoas estão dentro da igreja, não fazem absolutamente nada para Deus e pensam que são de Deus. Esse é o grande problema. Por quê? Porque não fazem nada. Nós vamos ver que com a parábola dos talentos e depois com a outra do tribunal de Cristo, que você vai precisar ter algo, você vai precisar fazer algo. Se você não faz, trate de fazer. Se você não fizer, você não entra lá. Você não vai entrar. Isso é algo que nós temos que refletir. Deus tem te dado condições, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado talentos. Olha, todos que estão aqui, desde Germana, a Ana Paula, a Fátima, que estão ali atrás, e a minha pessoa, todos nós recebemos talentos. Não imagine talentos como habilidade para você fazer artes manuais, crochê, estátua. Capacidade para trabalhar. Deus deu para todos nós. Então, nenhum de nós poderemos chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, tu não me deste nada. Porque Ele já disse, eu fui embora, uma alusão à ida de Cristo para os céus, mas deixei os meus servos capacitados para trabalhar. E deu para cada servo uma quantidade absurda. Olha, Deus deu a você uma capacidade absurda para você ser próspero no seu trabalho. Só antecipando da noite. O último homem que foi o que recebeu menos, não foi? Quanto foi que ele recebeu? O último homem que recebeu o talento de Deus. Recebeu quantos? 1. Aí você vai dizer, 1 talento? Tá, pastor. Deixa eu só dar uma ideia para você. 1 talento correspondia, olha só, 1 talento correspondia na época a aproximadamente 20 anos em dinheiro de um trabalhador da classe média. Imagina aí, um trabalhador da classe média, para juntar 1 talento, ele trabalharia aproximadamente 20 anos. Porque, vamos lá no matemática aí, rapidamente. Faça aí, Felipe, vê aí. Vamos só tirar essa dúvida aqui, se era 20 anos mesmo. 1 denário era o pagamento de um assalariado da classe média. 1 talento correspondia a 6.000 denários. Então vamos lá traduzir. Entendeu? Um trabalhador da classe média não era escravo nem pobre. Um trabalhador da classe média recebia 1 denário por mês, por dia de trabalho, por dia. 6.000 denários era o valor correspondente a 1 talento. Então faça as contas aí, os matemáticos. Então dá conta aí. 1 talento seria quanto tempo de trabalho? Não, eu quero saber, 1 talento corresponde a 6.000 denários, certo? Então, quanto tempo seria de trabalho? Faz a conta aí, só para a gente fechar mais ou menos. Então, o que eu quero dizer, enquanto o pessoal está fazendo o cálculo aí, eu queria saber em anos, quanto corresponde 6.000 denários. Em anos, quanto corresponde 6.000 denários? Então, veja bem, o que recebeu menos, recebeu uma fortuna de peito assim, pabuf. O que recebeu somente 1, ele recebeu uma fortuna de cara para trabalhar. Não é brincadeira não. Aí, quanto deu aí? O cara receberia de uma pancada só 16 anos de trabalho. Tá aí para você na sua mão, pá, para você trabalhar para mim. 16 anos, o que recebeu menos. Imagina a fortuna que esse camarada recebeu.
Aí você diz assim, mas eu não tenho... Não há justificativa. Porque a consequência do que não fez absolutamente nada e devolveu para Deus os 6.000 talentos, um talento com 6.000 denários, ele foi reprovado. Você entendeu? Então você deve estar olhando para mim aí, pastor, eu não faço nada na igreja, não faço nada para o reino de Deus. Pois trata de fazer. A visão do cara lá que foi receber um talento, aí o Cristo falou para ele assim, você devia ter pelo menos botado meu dinheiro no banco, que eu tinha recebido mais alguma coisa. Nem isso você fez, tão preguiçoso, tão malandro, tão caba de pé que você é. Você fez o que todo mundo faz. Na época, no Oriente Médio, o cara quando tinha uma quantidade muito grande de dinheiro, ele cavava um buraco debaixo da tenda dele, enterrava e botava a tenda dele por cima e a cama dele por cima do dinheiro. Que aí para não ter perigo nenhum de ninguém levar. Meu avô fazia isso no colchão. No colchão que ele dormia, ele levantava, tinha um buraco lá por baixo que ele empurrava dinheiro ali. Pronto, era o segredo. Minha avó, quando queria, arrumar um jeito que ele saísse para poder pegar o dinheiro debaixo do colchão. Geralmente era um colchão de mola pesado, só a pílula. Meu avô, no tempo do meu avô, ele escondia dinheiro na comida da casa, que as casas eram assim, ó. Então ele tinha um cantinho que escondia. Como ele trabalhava em venda, cortando salsicha, salame, bacalhau, a mão ficava meio com o gosto das coisas, ele pegava o dinheiro e tocava, o rato ia lá e comia metade. Aí minha avó disse, tá vendo a cara dele aí? Aí a gente, por que foi? Com certeza o rato descobriu onde ele tinha guardado dinheiro, comeu a metade e o dele perdeu, ele tá assim, morrendo. O velho, o rato, o cheiro do negócio, o rato ia lá, ruía ele, quando ele abria lá, que pegava o dele pela metade, só faltava morrer. Infartava, como é que pode um negócio desse? Naquela época não era muito comum ir pro banco, não. Você guardava seu dinheiro mesmo, intocado dentro de lata. Não, era o cara fazia meio mundo de disfarce para guardar dinheiro. Quem alcançou essa época? Alguém alcançou essa época? Eu dizia, minha avó dizia, vai lá onde está seu avô e peça dele para comprar um picolé. Aí eu dizia, vô, me dê um dinheiro para comprar um picolé. Aí ele tinha um bolso das notas altas e um bolso das notas baixas. Aí botava a mão assim no bolso das notas baixas e nem puxava as notas, olhava assim, ó. Aí ficava escolhendo a melhor e puxava toda amassada assim, me dava. Aí minha avó dizia, isso é um miserável, olha a comida pirangueira, dá o dedo pro menino todo amassado. Aí o velho era assim, ó. Tchau, gente. Mas vamos lá. Como é que o adulto e o homem maduro poderão guardar o seu caminho? Como é? Uma pergunta que foi feita. Se essa pergunta foi feita, é porque ela tinha a certeza de que algumas pessoas estavam vivendo uma vida que não agradavam a Deus. Como é que você pode tornar seu caminho puro? E ao viver assim, você desagrada frontalmente ao Senhor. Então nós vamos trazer para a nossa história o exemplo de Daniel. Daniel, um exemplo de um adolescente a ser seguido. E não trata Daniel, no estudo que nós vamos fazer hoje, como um homem da idade de Elmer, um homem da idade de Uel, 40 anos, um homem da idade de Irã, 40 também, um homem na idade de... eu sou mais novo, um homem na idade de César, né? Não trate nessa perspectiva não, de Jalmi e tal. Trate ele como um adolescente. Ele estava na faixa de 16 anos para completar 17. Ele estava nesse balanço aí de idade. 16 para 17 anos, não há uma certeza muito clara, mas ele não tinha mais 17, ele estava chegando, tudo indica pela história que ele tinha 16 a 17 anos, nessa faixa aí. Então era um adolescente. Hoje em dia o cara, por exemplo, Nandinho, é um cara que sabe de mais coisa do que Daniel na época dele. Isso aí não resta a menor dúvida. Tanto culturalmente, quanto tecnicamente, quanto de safadeza. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, hoje em dia, você tem quantos anos, Nandinho? Pronto, Nandinho tem 17 anos. O que ele sabe na perspectiva imoral da vida, eu creio que o Daniel não chegava nem perto. Nem quando morreu sabia do que hoje é espalhado da safadeza no mundo aí. Daniel não sabia. Então, Nandinho, você tem quantos anos, Marcelo? 16. Não, então vamos pegar Marcelo. É o exemplo Marcelo. Você já tem 17 anos, está mais adiantado. Então, um camarada... Nós vamos estudar, e sempre quando você tiver na mente, você vai pegar um camarada na idade de Marcelo, 16 anos de idade. Então vamos lá. Daniel 1:8, quem pode ler? Uma coisa que eu achei interessante é que eu estava vendo uma entrevista de um pai muçulmano e o filho do camarada tinha prazer em ser muçulmano. Que coisa terrível. O menino
tinha prazer em ser muçulmano. Ele e mais uns amigos, aí estavam brincando, o cara foi entrevistar e conversar com eles, pirradinho, 12 anos, por aí assim. Ele tinha, assim, uma satisfação em ser muçulmano. Aí a Bíblia diz assim: decidiu Daniel não se contaminar. Isso é uma frase muito forte para uma perspectiva de uma pessoa de 16 anos. Vamos ver qual era a condição de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia como cativo, mas em uma situação especial. Ele foi levado para servir na corte do rei. A primeira pergunta é: por que um rei babilônico, Nabucodonosor, extremamente poderoso, uma nação extremamente poderosa, por que Nabucodonosor estava levando escravos para, na corte, tomar parte nas decisões do reino da Babilônia? Olha, veja bem, pense um pouquinho antes. Nabucodonosor, quando dizimava uma nação, quando ele subjugava, ele tirava da nação as pessoas visualmente mais preparadas, visualmente, levava ela para a Babilônia, dava um treinamento de 3 anos ou 4 anos. Depois desse período, ele fazia um teste com os camaradas e ingressava o camarada na alta corte babilônica. A minha pergunta está exatamente aí: por que ele pegava um não babilônico e jogava na alta corte da Babilônia, preparava ele para depois ele ficar ajudando o rei na decisão dos problemas da Babilônia? Alguém já pensou sobre isso? O que é que acontecia com a Babilônia do tempo de Nabucodonosor? Eles não tinham, na alta corte de Babilônia, cérebros. Ele não tinha. Você pode ver quem faz a análise das pessoas era Nabucodonosor. Nabucodonosor era um cara acima da média. Ele era um cara inteligente. E ele olhava nos babilônicos e não via homens intelectualizados. Não via homens capacitados que ele precisaria para governar o reino. O que é que ele faz? Ele começa uma ideia de trazer para a Babilônia pessoas de culturas não babilônicas, aculturá-las, torná-las babilônicas. Isso é, ele iria viver, aí como vocês falaram, no glamour da Babilônia. Portanto, ao viver no glamour da Babilônia, tornar-se babilônicos, iriam querer manter aquela vida e, portanto, estariam aptos a auxiliar o rei nas suas decisões e nas metas de governo. E o que é que ele faz? Ele traz essa turma eletizada. Ele visualmente escolhe os caras, manda passar por um treinamento. Os caras vão fazer um treinamento onde eles teriam que ter uma alimentação do rei, todas as regalias do rei, homens, né? Eram todos homens, e estudar a arte do caldeu, a língua caldaica, estudar toda a questão de matemática, de ciência que eles haviam descoberto, para ajudar o rei nas decisões do império. Ele não tinha babilônico com essa capacidade. Ele tinha homens babilônicos, mas não tinha homens babilônicos com um nível de QI que ele almejava. Porque ele era muito acima da média. E ele queria pessoas, pelo menos, que tivessem condições de estar com ele. Leva para lá e lá torna americano, dá todas as regalias para ajudar o país naquilo que eles querem. Mais ou menos por aí. E aí o que ele faz? Ele leva Daniel. E ele trouxe o cara com 16 anos. Daniel era um cara. Daniel com seus amigos, os quatro, eles eram extremamente bonitos, saudáveis, de uma aparência formidável. E aí eles foram levados para a corte. Então, quando eles chegam na corte babilônica, Daniel foi separado dos seus pais, foi separado da estrutura religiosa, foi separado da sua família e foi separado da sua cultura, da sua história. Ele foi inserido no mundo babilônico, recebeu o nome babilônico para, inclusive, tornar-se um babilônico, nomes ligados a deuses babilônicos, todos os 4 receberam, para que tornassem culturalmente babilônicos. Manteriam a sua origem, naturalidade judaica, mas eles seriam agora naturalmente aculturados, tornar-se-iam babilônicos. E a primeira ideia de Daniel foi, qual foi? Não me contaminar com os manjares do rei. Isso é, não viverei o modo de viver babilônico. Isso é um grande ensinamento para nós, porque hoje, especialmente a maioria dos jovens, eles estão buscando viver o mundo babilônico. Quando eu sou um pastor aqui que falo contra tatuagem, piercing, o modo de viver desse mundão, o modo de se relacionar, o modo de relacionar-se com Deus, o modo de viver uma prática de vida que desagrada a Deus, eu estou falando exatamente isso para você.
Babilônia é o exemplo na Bíblia de mundo. Outra coisa que o pessoal vai falar sempre aí é que cultura judaica é diferente da cultura brasileira. A cultura judaica era teocêntrica. Portanto, os eventos e as festas judaicas, elas eram teocêntricas, eram voltadas para a adoração a Yahvé. A cultura brasileira ela não é voltada para a adoração com as suas festas a Yahvé. Ela é voltada para especificamente algumas coisas aí. Então, o que acontece? Acontece exatamente o que eu estou falando para vocês, o povo de Deus, que deveria ser povo de Deus, ele quer viver a cultura babilônica. Ele quer ficar igual. Ele, em vez de dizer, eu resolvo não me contaminar, o jovem cristão, ele diz exatamente o contrário. Eu quero me tornar um babilônico. Eu quero me tornar igual ao babilônico. Tudo que o babilônico faz, eu farei. Olha só, um adolescente, pré-jovem de 16 anos, tomar uma atitude como essa, nós vamos entender que não foi uma atitude simplesmente bobinha. Essa atitude envolvia, logo de cara, aniquilamento. Morte. A primeira coisa que ele iria enfrentar era a morte. Veja bem, o rei deu uma ordem. Quem foi o rei que deu a ordem? O Nabucodonosor. Aí chega 4 jovens de 16 anos e diz para Aspenaz, o chefe dos eunucos, o cara que tomava conta dessa gripe, era o responsável diante do rei, e diz para ele, nós não queremos nos contaminar. Ele diz exatamente isso para o cara. Ele diz, eu não quero comer a comida do rei. Nós não queremos isso aí. Nós não queremos para não nos contaminarmos. E isso envolve o quê? Morte. É tanto que o cara diz para ele, você está louca? Você tá pirado? Você sabe quem deu a ordem? Nabucodonosor. E tu me chega com uma proposta dessa? A proposta tua é, tu não queres comer a comida do rei, tu vai comer legumes, farelo de trigo e água, e tu acha que eu vou permitir uma coisa dessa? Porque quando o rei olhar para você e ver em você magreza e feiura, ele mata vocês e me mata. Tu tá ficando doido? Você tá entendendo o que é que um jovem de 16 anos fez? Não é um homem velho não, barbado, que não, eu tenho convicção, sou cristão e tal. Eu estou falando de um adolescente de 16 anos que deveria estar encantado com o mundo babilônico, com a liberdade babilônica, porque na Babilônia, imagina aí o status daqueles meninos dentro da corte. Imagina as meninas babilônicas que estavam dando em cima daqueles meninos. Imagina, de tuia. Onde ele chegava, eles eram vistos como de tuia, como diz Josenildo. Todos da mesma idade, era tudo na mesma patamar. O Daniel era o mais, eu acho que o Daniel era 16 anos, mais um pouquinho, porque era ele que tomava frente de tudo. E ele tinha 16 anos. Então o que acontece? Não era uma coisa forçada. 4 adolescentes enfrentaram a morte pela sua fé. Eles disseram, eu não quero me contaminar. Porque a partir do momento que ele sentasse na mesa do rei e comesse a comida do rei, ele estaria adquirindo o hábito babilônico, o mundo babilônico para dentro de si. Porque a própria comida e tudo que acontecia ali era sacrificado aos deuses babilônicos. E ele abre mão de 2 coisas importantes. Ele abre mão da comida do rei, ele abre mão daquela sistemática. 16 anos de idade. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha absolutamente nada. Estavam sós na corte babilônica, sozinho. E eles chegaram para o cabo que era o tampa de cruz e disseram para ele, nós não iremos nos contaminar. Nós recebemos o nome babilônico, mas não somos babilônicos. Nós estamos na Babilônia, mas não somos babilônicos. Nós estamos aqui para trabalhar, mas não iremos viver de acordo com o padrão babilônico. O jovem cristão não. Já a gente vai ver isso aí. A gente vai ver isso aí. Você está entendendo? E o que eu quero dizer para você é que hoje em dia nós temos adolescentes, jovens, filhos de evangélicos, ou não, que amam a Babilônia, vivem a Babilônia. E por que vivem isso? Por que estão nessa perspectiva? Porque homens velhos continuam pecando e amando a Babilônia. Porque homens velhos continuam desejando o padrão de vida babilônico. Qual é o padrão de vida babilônico? O hedonismo, a felicidade, o trabalhar para ter, para gastar nos prazeres.
O trabalhar para ter, para gastar nos prazeres. E os prazeres aí envolvem o que você imaginar. Dando prazer é o que importa. E aí, quando a gente olha para isso, por que que homens, adolescentes, jovens, eles vivem para o prazer? Porque eles não foram transformados. Não houve novo nascimento. Quando o homem passa a nascer de novo, quando ele é uma nova criatura, ele não vive mais para o prazer. Ele vive agora para a glória de Deus. Portanto, não é aquela coisa pesarosa. Você entendeu? Não podemos servir a Deus com medo. Quando nós formos estudar o cara do 1 talento, você vai observar que ele deu uma resposta para Deus como ele via Deus. Diferentemente dos outros dois. Ele via Deus com medo. Injusto. Olha a vida do cara que vai para o inferno como é. Quando ele olha para Deus, ele vê Deus injusto. Ele vê Deus assim, 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 assado. Coisa que Deus não é. Mas ele via. Ele justifica. Eu não fiz porque tu é assim, assim, assim. Faz colhe onde tu não plantaste. Ó, injusto. Colhe onde não plantaste. Como é que pode? Mas era assim que ele via Deus. Uma visão totalmente errada. Em compensação, os outros que tiveram muito lucro em função daquilo que tiveram, porque receberam 100% em todas as duas perspectivas, viam Deus da forma totalmente diferente. Puxa, como é que ele confiou tudo isso na minha mão? Eu vou ser agora um homem digno da confiança dele. E tome trabalho. Mas o preguiçoso, o que é que ele disse? Não, ele pode tomar, então não vou fazer nada. Enterra e continuo vivendo a minha vida. Na verdade, o que nós vamos entender no que eu vou falar hoje à noite é que o homem que viveu para 1 talento, ele viveu preocupado para a sua vida. Ele diz, eu vou pegar o que Deus me deu, enterro e vou viver minha vida tranquilo. Quando ele voltar, eu devolvo o que ele me deu. Não vou estar nem um pouco preocupado com aquilo que ele me deu. Já os outros não. Pararam a sua vida para viver em função dos 5 e dos 10 talentos. Dos 5 e dos 2 talentos. Essa é a grande diferença. Isso é uma coisa que quando eu estava lendo, Deus me mostrou assim, claro. É que o que ganhou 5, eles deixaram a sua vida de lado para viver para Deus. O que ganhou 2, deixou a sua vida de lado para viver para Deus. Mas o que ganhou 1, não. Ele pegou o que Deus deu e enterrou para não atrapalhar a vida dele. O que aconteceu? Ele continuou vivendo a vida de escravo que ele tinha. Não trabalhava para Deus, trabalhava para si. E é um grande perigo quando fazemos assim. Então a primeira coisa que ele... Já botou tudo? Beleza, hoje já está com todo o gás. Então vamos lá. Daniel, aos 16 anos, sem influência de igreja, de pastor, de sacerdote, de âmbito espiritual, de familiares, de amigos próximos, nada. Aos 16 anos ele decidiu, não me contaminarei com o manjar do rei, não me contaminarei com o vinho do rei e não me contaminarei com a vida, o estilo de vida e a maneira de viver do mundo babilônico. A Bíblia sempre compara Babilônia ao mundo. A Bíblia sempre tem esta ligação. A maneira de viver babilônica, ela compara ao mundo. Você tem que entender que na perspectiva espiritual, a Babilônia foi o maior reino que já existiu na face da terra. Para Deus não é Estados Unidos. Para Deus, o maior reino, que Deus o compara ao reino de ouro, foi o reino da Babilônia. Por quê? Porque a riqueza na Babilônia, nunca, nenhum país do mundo vai chegar a ter a riqueza que a Babilônia teve. A grandiosidade, o orgulho, a presunção, a grandiosidade de império. Era uma coisa assombrosa o mundo babilônico. Era assombroso. Perspectivamente falando, as outras nações, quando chegavam na Babilônia, ficavam extremamente sem noção de nada, porque a Babilônia era um lugar suntuoso, poderoso. O exército babilônico era uma coisa monstruosa, de glamour, de brilho, aquela coisa assim fantástica. Nabucodonosor era um cara extremamente inteligente, era um cara culto demais, um cara cheio de inteligência e de ideia. É por isso que Deus o compara a um leão, é por isso que Deus o compara a cabeça de ouro. Como você, Nabucodonosor, nunca mais haverá um reino na face da terra como o seu. Nunca mais vai haver. Para você ter ideia, foi nesse reino que entrou Daniel. Um reino extremamente devasso, um reino extremamente imoral, um reino onde a injustiça permeava. Onde não há Deus, onde não há transformação de vida, a injustiça, as coisas más, as coisas que não agradam ao Senhor, estão lá. Imagina aí Daniel, o que ele passou a ter disponível para ele. Mulheres, orgias, festas, chocarrices, todo tipo de imoralidade. O que ele quisesse fazer agora naquele âmbito era dado para eles, para ele viver no mundo, o modo de viver babilônico.
E ele simplesmente, aos 16 anos, com mais 3 amigos, diz: nós não queremos isso para a nossa vida. E o que eu digo para você? A grande maioria dos jovens hoje estão desejosos de viver o padrão de vida babilônico. Come o manjar do rei, bebe o vinho do rei e vive o padrão mundano. Quando eu falo padrão mundano, é a mente. Quando eu falo padrão mundano, é a mente desejosa das coisas que não são de Deus. Eu digo para você, nós somos filhos de Deus. A primeira coisa que Deus como Pai nos dá é o fruto do Espírito. O que é que Deus dá para os seus filhos? A paz. Depois ele dá o fruto do Espírito. Pode ver que ele não tem muita coisa de trazer para vocês coisas ruins, não. Ele só tem coisas mais espirituais. É tanto que ele fala: busque primeiro as coisas de Deus e o demais eu dou para você. Mas o que eu tenho para você é espiritual. O que eu tenho para você não é terreno. O que eu tenho para você não é coisa palpável. O que eu tenho para você de sublime, de grandioso, é algo muito mais transcendente a essa vida material. Mas enquanto eu sou um homem carnal, eu acho que as grandes coisas são as coisas materiais. Enquanto eu sou um homem pequeno, espiritualmente falando, eu penso que ser rico é ter coisa material, é ter. Quando na verdade, quando eu começo a crescer na minha espiritualidade, eu começo a entender o que Cristo diz, que o mais valioso é o espiritual. São as coisas lá de cima, são as coisas onde nada dessa vida pode destruir e tirar. E aí o que acontece com a minha vida? Eu vou viver numa vida medíocre. O próprio Satanás, ele usa demônios para me humilhar, para me rebaixar. Por quê? Porque a minha ânsia é por ter coisas materiais. Como eu não tenho, ele vem na minha mente e diz: tu é um derrotado, tu é um destruído, tu está acabado. E aí o que acontece? Você vai entrar em parafuso. Mas é porque você não foi transformado, você não foi modificado. Quando você passa a ver a beleza do que é o espiritual, do que é ter a comunhão com Deus, do que é estar com Deus, você abre mão de tudo, como Daniel abriu, de tudo, para viver uma vida sectária, para viver uma vida reservada, para viver uma vida o quê? Separada. Isso é o grande exemplo de um homem. Olha só que coisa linda. Outra coisa que veio assim na minha mente, quando eu estava preparando essa aula. Babilônia, nós estamos dentro dela, mas nós não somos dela. Daniel estava na Babilônia, mas não era babilônico. Daniel estava dentro da Babilônia com toda a influência à sua volta, mas ele não se contaminava, não era influenciado. Daniel era separado. Daniel continuava fiel ao seu Deus. Daniel não se envolvia nas festas profanas, não se envolvia nas coisas malignas da Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas não desejava, não almejava, não queria absolutamente nada daquele glamour babilônico. Ele era alguém que estava ali dentro, mas vivia com a sua mente em Deus, vivia com a sua mente no Senhor. Mas nós hoje em dia estamos na Babilônia, vivendo dentro da Babilônia, numa perspectiva de não como escravos, mas como os livres, mas somos diferentes de Daniel. Por quê? Porque nós queremos o mundo babilônico, nós queremos as coisas babilônicas, queremos as coisas materiais da Babilônia, queremos a forma de viver liberal, libertina, sem dar satisfação a Deus, sem ter compromisso com Deus, sem ter uma proximidade com Deus. E isso é terrível para a nossa vida. Aí quando você olha para um jovem, que a mentalidade dele é babilônica, ele almeja as coisas babilônicas, ele olha o que Satanás criou para os babilônicos, algo que é criado pelo sistema babilônico, e ele deseja ter aquilo para a sua vida, ele está reprovado por Deus, ele está afastado de Deus. E aí o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos orar por esse povo, para que o Espírito Santo transforme, modifique, faça os Daniéis na vida, para que eles possam viver na Babilônia, mas não estarem contaminados, não amarem, e ter a sua mente limpa, livre de tudo aquilo, porque na brincadeira era muito atrativo para o jovem, era muito atrativo, era o status, era o poder. Chegava no lugar, olha essa turma babilônica, não é brincadeira não eram cabra feios, eles eram todos bonitos. Quando aquela turma chegava em algum lugar, as mulheres pagãs, mundanas, babilônicas, e as jovens e as adolescentes ficavam encantadas com eles. E como não existia padrão moral, qualquer uma podia deitar com eles, podia tê-los como amante ou para satisfazer seus desejos sexuais. E aqueles 4 camaradas continuaram ilibados, não estavam contaminados, não se deixavam atrair. Se você puder imaginar as festas que o rei promovia, a quantidade de mulheres naquelas festas, o que podia rolar lá dentro, mas a mentalidade deles não era babilônica. Eles estavam na Babilônia, mas não eram babilônicos. Eles eram servos do Deus Altíssimo.
E aí o que acontece? Não desejavam no seu coração almejar aquilo. Não desejavam. É algo muito interessante, porque eu sou livre a partir do momento que a minha liberdade, ela nasce do meu intelecto. Ela nasce de dentro do meu ser. Ela sai de fora para dentro. É por isso que eu sou livre. Não sou livre quando eu sou, me é imposta algo ou imposto algo por lei. Não pode. Mas dentro de você, você está almejando, você está querendo. Você não está livre. Você continua preso. Mas a beleza da liberdade de Cristo é que você é livre do pecado de dentro para fora. Aquilo não te atrai, aquilo não te chama. Aquilo você olha para aquilo e diz: Deus me livre. O sangue de Jesus tem poder. Tenha misericórdia de mim. Jamais eu poderei fazer isso para desagradar o meu Deus, para poder contaminar o meu corpo. Eu preciso ficar puro. Mas não é uma pureza objetivando receber prêmios ou tapinhas, mas é uma pureza necessária, porque dentro de nós há esse clamor por uma pureza. Mas você olha para os adolescentes e para os jovens de hoje, eles querem ser babilônicos, eles querem viver o mundo babilônico, eles querem viver impuros, eles querem viver contaminados, e ao viver assim, não poderão ter de Deus aquilo que é necessário para a vida deles. Será que você vive, meu irmão, na Babilônia e está realizado por viver na Babilônia? Daniel viveu na Babilônia, mas ele não era realizado com a Babilônia. Ele vivia separado da Babilônia, dentro da Babilônia, mas separado. É por isso que a Bíblia diz, quando a gente olha para Daniel, a gente tem uma grande lição daquilo que Deus disse: não peço que os tires do mundo, mas que tu os livres do mundo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É a mesma coisa de Daniel na Babilônia. Estava dentro da Babilônia com todo o pecado, com toda a imundície, com toda a coisa horrível, cerceando ele, atraindo, desejando deturpá-lo, e eles continuavam fiéis, e eram simplesmente adolescentes, sem muita bagagem teológica, sem muito conhecimento de Deus, mas tem algo que vai marcar a vida daqueles jovens. E eu espero que você que está aqui hoje me ouvindo, você não seja esse homem, ou esta mulher, ou este jovem, ou esse adolescente que está inserido na Babilônia, ama e deseja a Babilônia, mas que a sua mente seja mudada. Muitas vezes para não trazer problema para nós nos calamos. Mas você tem que entender que quando você é fiel ao seu Deus, ao Senhor Jesus, Ele abre as portas para você ser aceito. O que foi que Deus fez? Deus colocou uma simpatia no coração de Aspenaz por Daniel. É claro que naturalmente ele não aceitaria a proposta de Daniel, mas como Daniel estava tomando uma posição que poderia levá-lo à morte, mas tomou a posição baseada na fidelidade ao seu Deus, eu não posso me contaminar, porque o Daniel vinha de um ritual onde a comida tinha uma influência muito grande, da comida pura, comida impura, alimento puro, alimento impuro, e ele agora não podia comer aquela imundícia ali da Babilônia, porco, javali, todo tipo de carne, porque era uma mesa farta realmente pela grandeza e pela riqueza. E ele diz: eu não posso me misturar. E aí o que é que Daniel faz? Mesmo com o risco da própria vida, ele permanece fiel ao Senhor, como seus 3 amigos em outra situação. E o que acontece? Deus proveu o livramento novamente. Aspenaz olha para ele e diz: Deus. E Deus colocou aos olhos de Aspenaz uma simpatia pelos 4 jovens, especialmente por Daniel. E ele diz: tá, eu vou fazer um teste. Deus imediatamente joga a sabedoria em Daniel: faça um teste durante 10 dias. E ele aceitou novamente. Quer dizer, um cara que tinha um alto poder na Babilônia sendo conduzido por 3 adolescentes, 4. Você está entendendo? É a mesma coisa de pegar um cara, pegar o irmão Kleber, cheio de inteligência, cabelo branco aí é sinal de muita inteligência. O que vai acontecer? Raimundo também, né, por causa do cabelo branco. O que acontece? Chega 4 adolescentes feito Marcelo. Aí, irmão Kleber, é o seguinte: vamos lançar uma proposta aí. A proposta é o seguinte. E aí, de repente, aquela proposta é uma coisa viável. É uma coisa assim que o cara vai topar. Você está entendendo? E era uma coisa que envolvia o risco do próprio irmão Kleber. Ele dizendo: deixa de conversa mole, meu irmão, eu vou fazer alguma coisa para satisfazer vocês quando meu pescoço está na guilhotina. Fora vocês vão comer o que eu botar e ponto final. Não come, então vou dizer pro rei, vocês vão morrer. Morreremos. E iam para a forca mesmo, ou para o leão, ou para a fornalha, o que é que fosse. E aí a Bíblia diz que quando ele tomou uma posição por amor à sua fé, ao seu Deus, Deus imediatamente interviu. E Deus fez com que ele olhasse para Daniel e para os outros ficassem: tá bom, vamos fazer esse teste. Eu não faço não, mas para vocês eu vou fazer. Mas isso é Deus agindo. É o Deus a quem você serve fazendo. Ninguém faz isso aqui não, mas eu vou fazer por você. O que eu quero dizer para você é que Deus age a favor daqueles que estão na presença dele.
Quando você é fiel a Deus e trabalha de acordo com aquilo que Deus quer, Deus está agindo por você. E o que aconteceu com Daniel aqui? Foi algo extremamente bonito e maravilhoso. E aí, quando você vê a atitude de Daniel, ela vai estar baseada em duas coisas. Olha o resultado na vida de Daniel, pelo fato dele não ter se contaminado. O que eu quero que nós, homens e mulheres, jovens, adultos, é que nós entendamos que os atrativos para a Babilônia são enormes. Em qualquer faixa etária. Em qualquer uma. Os atrativos estão aí. E nós precisamos decidir não nos contaminarmos. Isso é você que tem que fazer. Não é ninguém. É você que tem que dizer, não quero. E lembre-se que a Bíblia sempre diz que Deus sempre abre um escape para a tentação. Ah, não consegui, caí. Não. Você caiu, você tem que assumir. Eu quis pecar. Porque Deus sempre abre a oportunidade. Sempre quando você está lá na iminência de pecar, vem a vontade de dizer não. Mas o desejo é muito forte, você diz sim. Mas vem a vontade, não, eu não vou pecar, eu vou pecar contra o Senhor, não quero. Mas aí eu vou perder essa oportunidade. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, peco, depois peço perdão. Se você age assim, você é um babilônico. Você precisa de salvação. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele diz, não posso. Ele pode até pecar, mas foi uma vez pontual e aí está livre daquilo ali. Quando há uma recorrência de pecado, toda vez eu caio naquele mesmo detalhe, é porque eu sou um babilônico, eu não sou alguém de Yahvé. E aí a aparência do jovem depois de 10 dias era essa aí. Mas o mais importante é essa última aqui, ó. É que Daniel ficou com seus amigos extremamente íntimos de Deus. É tanto que quando eles foram analisados pelo rei, não se achou ninguém no reino mais inteligente e capaz do que eles. Eles ficaram acima de todos. Nabucodonosor diz a história que ficou assim encantado com aqueles 4 camaradas. Porque quando eles chegaram lá já tinham praticamente quase 20 anos de idade. Agora, uma coisa que eu não vou falar hoje em dia. A maioria dos jovens, eles não se dedicam ao estudo e não levam a sério o que é feito por eles, pelos pais. Daniel, sem ter um pai para aconselhar, sem ter absolutamente ninguém para estar em cima dele, simplesmente o compromisso que eles tinham de se destacar para a glória de Yahvé. Dedicados, extremamente zelosos com a lei de Deus, estudiosos, aplicados, e Deus trouxe para ele tudo que eles precisavam, mais uma capacidade acima da média. E a Daniel foi dado um lado místico. Ele começava a ver aquilo que os olhos humanos não podem ver. Ele começou a ver as coisas pelo lado espiritual. Deus deu essa capacidade a ele. Mas tudo porque aos 16 anos eles resolveram não se contaminar. Talvez você hoje viva uma vida destruída, miserável, porque você é contaminado com imoralidade, você é contaminado com bebida, você é contaminado com a Babilônia, com o sistema de viver, com os atrativos da Babilônia, com os playgrounds da Babilônia, com os shoppings da Babilônia. Você está encantado com as diversões da Babilônia. E aí você precisa entender, não. Aí nós vamos ver o grande segredo de Daniel ser o que foi. Por que Daniel foi aquele homem? Nós já podemos ver a grandeza de Daniel aos 16 anos de idade. A grandeza de Daniel, pelo exemplo dos pais. É aí que eu entro. Felipe, Josenildo, Well, Ivanildo, Djalmir, Kleber, Dona Marta, São Mauri, Irã, Germana, Lília, Fátima, Juliane, eu e minha esposa. O exemplo que você precisa ser para os seus filhos. Por que foi que Daniel se revelou aquele jovem tão especial? Quem pode ler esse texto aí? Daniel 2:23. Daniel vai abrir a boca e vai dizer uma coisa linda. A ti, ó Deus dos meus pais. Olhe, você sabe que Daniel está no cativeiro e a sua família foi morta ou foi levada para o cativeiro também. Mas lembre-se, eles eram homens sinceros diante de Deus. A grande maioria não era. Por isso que eles pagaram o preço. Mas eles eram. O pai de Daniel, a mãe de Daniel, a família de Daniel, era uma família que era exemplo.
Daniel, aos 16 anos, foi capaz de tomar uma atitude que muito cabra velho não tem a mínima condição de fazer, porque nunca tiveram discipulado. Daniel vai dizer assim: não quero me contaminar. Então dentro dele está o preceito espiritual, dentro dele está o ensinamento do pai, dentro dele está o ensinamento da mãe, dentro dele está o exemplo do pai, dentro dele está o exemplo da mãe, dentro dele está a fé e a devoção, o louvor e a celebração que seu pai tinha por Yahvé. Isso é, como meu pai olhava para Yahvé, eu tenho que olhar também. Meu pai era tão devotado, meu pai era alguém tão que amava tanto Yahvé, que obedecia, que tinha como Senhor, que vivia aquela coisa tão linda, que o mínimo que eu posso fazer é viver exatamente como ele viveu. É o exemplo profundo de um pai para o seu filho. E os exemplos estão em palavras e em atitudes. É no que eu digo e no que eu vivo. Aí Daniel vai fazer uma oração depois de uma situação muito clara. A ti, ele não fala nem o meu Deus, porque eu acho que ele achava que ele estava muito longe do pai dele. Ele vai dizer: a ti, ó Deus dos meus pais. Não se fala da família dele, diz que somente ele foi para lá. Se foi exterminada, se foi levado para cativeiro, se ficou em Jerusalém lá numa miséria, ou foi levado para a área da Babilônia que separou para os judeus, ninguém sabe. Tudo indica que eles foram mortos. No combate que houve, varreu todo mundo da face da terra. Daniel, aos 16 anos, estava sem ninguém. E ele vai fazer uma oração linda como essa: a ti, ó Deus dos meus pais. Quando o seu filho olha para você, como é que ele te vê? Qual foi a imagem espiritual que você construiu dentro dele? Porque a construção da sua imagem espiritual não foi pela sua palavra, foi pela sua prática. As imagens são construídas dentro de nós pela prática, não é somente pelas palavras. As práticas falam muito mais do que as palavras, muito embora nós tenhamos que viver com as duas, palavras e práticas, que o nosso falar condiga com o nosso andar, que o nosso andar condiga com as nossas palavras. Então o que acontece? Ele diz: a ti, ó Deus dos meus pais. É a coisa mais linda que pode estar no coração de uma criança, quando ele lembra do seu pai como um homem de Deus. Quando ele olha para sua mãe e lembra: minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, temente, que orava ao Senhor, que se prostrava diante do Senhor, que obedecia ao Senhor, que meditava na sua palavra, que passava a noite orando, buscando a Deus. Isso para um filho não tem. Porque uma pessoa que faz isso, com certeza, ensina o seu filho no caminho que deve andar. E aí você vai ter o prazer de, quando seu filho chegar aos 16 anos, ele dizer: não quero me contaminar com a Babilônia. Estou dentro dela, vivendo rodeado por ela, sendo atraído por ela, cheio de amigos da mesma idade, me rodeando, mas eu não quero Babilônia. Daniel era uma pessoa que falava bem com todo mundo, mas ele não era ligado a todo mundo. Ele separava as pessoas que andavam com ele. Uma coisa é ele no trabalho, porque ele era altamente requisitado no reino babilônico, falar com todo mundo. Mas observe que quando ele tinha problemas, dificuldades, ele corria para os seus amigos: vamos orar, porque senão a gente vai morrer. Depois eles são separados, a Bíblia não fala mais sobre ele, continua falando sobre Daniel, ele desaparece, talvez tenha morrido, ou alguma coisa deve ter acontecido, mas Daniel continua um homem extremamente separado. Continua falando com todo mundo, tratando bem todo mundo. Inclusive alguém vai dizer: durante o teu pai, tinha um homem aqui que tinha o espírito dos deuses nele. Quer dizer, o povo sabia que em Daniel existia algo dos deuses. Quando alguém foi dizer para o rei lá: sobre essa imagem aí, rei, tu não tem não, mas aqui tinha um homem que era conselheiro do teu pai, que os teus conselheiros, com inveja dele, botaram ele para longe, nele tinha o espírito dos deuses. Quer dizer, Daniel continuava sendo reconhecido no final da sua vida como um homem que Yahvé estava com ele. Aí eu pergunto para nós, adultos: nós somos reconhecidos como homens que Yahvé, ou o Senhor Jesus anda conosco? Mas eu quero voltar agora para os pais. Pais, olha o exemplo: a ti, ó Deus dos meus pais. Não é brincadeira não, Daniel orava ao Deus dos pais dele. Isso é quando ele falava em Yahvé, ele orava os seus pais. Quando ele falava para Yahvé, ele via seus pais. Todo o ensinamento que ele recebeu, oral. O ensinamento oral e prático. O pai de Daniel não teve tempo de ensinar para ele. 16 anos, está lendo. Apesar que o judeu com 14 anos, 12 anos, ele começava a ajudar a Torá. Mas você vai observar que ele vai contar como exemplo o Deus dos meus pais. Ele vai dizer: o meu pai é um referencial para mim. Quando ele olhava para Yahvé, antes de Yahvé vinha a figura do pai dele, amando, servindo e adorando.
Então ele dizia ao Deus dos meus pais. Era como se fosse um reforço para o pedido que ele estava fazendo. Um agradecimento. Era ao Deus do meu pai, porque meu pai tinha compromisso. Então o que é que nós podemos ver hoje em dia? É que os filhos precisam ver nos pais um exemplo. É a nossa obrigação. De quê? De intimidade e comunhão com Deus. Agora, preste atenção. Ele via o exemplo dos pais, no relacionamento dos pais com Deus. Aí ele vai abrir a boca e vai dizer: eu te louvo. O que é que está saindo das nossas bocas? São as músicas da Babilônia ou são as músicas que agradam a Yahvé? São louvores. Você precisa entender que o louvor que ele diz aqui são frases de engrandecimento, exaltação e engrandecimento a Deus. Isso é louvor. Portanto, nem toda música que você canta ela é louvor, porque ela não glorifica a Deus. Louvor só é quando você glorifica a Deus. Isso tem que ficar muito claro. Tem muitas músicas evangélicas que não tem absolutamente nada de louvor. As pessoas não sabem o que é louvor. Louvor é adorar, bendizer, engrandecer, enaltecer, subelevar Deus. Quando eu não canto algo que assim faz, é música, não é louvor. Então, muito do que nós ouvimos por aí são músicas. Louvor, absolutamente não são. Aí eu pergunto, quais são os louvores que os nossos filhos estão colocando diante de Deus? Quais são? Os louvores da nossa boca são os louvores da Babilônia? Os louvores da nossa boca são os louvores a Yahvé? Se os louvores da sua boca for os louvores da Babilônia, é sinal de que você é babilônico. Não se engane. Uma das grandes preocupações que nós devemos ter, a nossa mente é babilônica. A sua mente é babilônica. Você pensa, vive e age como um babilônico. Você tem os desejos, por mais simples que eles sejam, como os babilônicos. Ou nós somos homens e mulheres que nós temos os desejos de Yahvé. Não somos contaminados. A nossa vida prática é pura. Isso é uma coisa muito difícil, né? Não estou falando aqui nada fácil, não estou falando nada aqui simples. Mas foi muito difícil para Daniel também dizer: não quero me contaminar. Porque agora ele tinha um comprometimento diante do homem também, com a prática daquilo que ele está dizendo. Agora o cara ia ficar olhando para ele. Ele agora ia chamar a atenção de Aspenaz. Ele agora chamaria a atenção para si. Por que esse cara não quer se contaminar? E o cara ia botar os olhos em cima dele. E o que acontece? Depois que ele olhou para Daniel e seus amigos, ele observou que eram jovens extremamente diferentes dos demais jovens da Babilônia. Eram jovens ímpar. E eles eram tão comprometidos com o Deus dos seus pais, pelo exemplo dos pais, que o louvor dele era para Deus. O meu louvor é para ti. A minha celebração é para ti. Eu não faço nada que não seja para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. A Bíblia diz: tudo que fizermos, devemos fazer para o Senhor. Você está vendo como o Novo Testamento está mergulhado dentro do Velho? Daniel, o meu louvor é para ti. O que está saindo das nossas bocas? Que louvor sai das nossas bocas? Será que existe louvor? Só há louvor quando há comprometimento. A tua celebração é para glorificar a Deus? Na tua celebração, Deus é glorificado? Os homens adultos, aquilo que você faz está puro? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Isso é um caminhar e um viver que agrade a Deus. Nós precisamos parar para refletir sobre isso. Eu, você, especialmente os pais. E aí eu digo, não só os pais, você que quer ganhar pessoas para Cristo. Tem um monte de pessoas que estão frequentando a igreja, mas no Facebook defendem homossexuais. Mas no Facebook defendem a imoralidade. Tem um monte de pessoas que estão frequentando a igreja, mas são pernósticos, são maus, são ruins. Tem um monte de pessoas frequentando a igreja que não são bons. Tem um monte de pessoas frequentando a igreja que não são amorosos. Tem um monte de pessoas que estão na igreja que são levianos. Tem um monte de pessoas que estão frequentando a igreja que são adúlteros. Tem um monte de pessoas que estão frequentando a igreja que cometem inúmeras e inúmeras sequências de pecados. Mas eu não quero saber dessas pessoas. Eu quero saber de você. Se você faz a diferença. Se você é um homem que se levantou diante da Babilônia, dentro da Babilônia, depois de uma proposta da Babilônia, e você disse: eu resolvi não me contaminar. Não importa a idade que você tenha,
O importante é que dentro de você tenha o desejo: não quero me contaminar com a Babilônia, não quero viver atraído por ela. Eu sei que isso aqui era uma coisa para ser dada domingo à noite também. Isso aqui é uma mensagem para domingo à noite. Mas aí Deus colocou no meu coração, desde quarta-feira que eu venho pensando sobre Daniel. Na verdade, era quando eu comecei a preparar a mensagem que eu falei para vocês domingo passado sobre os talentos. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo ela, me veio isso aqui. Eu ficava estudando Daniel e isso aqui a semana toda. Abria a Bíblia, olhava um, olhava outro. Eu digo: Senhor, isso aqui é uma pregação para domingo à noite. Eu vou dar domingo, sábado, domingo pela manhã. Mas foi o que Deus colocou no meu coração e aí veio. Mas o que eu quero que nós guardemos aqui, eu e você, pais, é que a Babilônia vai atrair nossos filhos. A Babilônia vai tentar destruir nossos filhos, mas há um texto que diz assim: ensina, ensina, ensina e ensina. Aí uma coisa que eu questiono, eu falo com a Ana Paula: você fala com seu filho para ele não fazer uma coisa 10 vezes e ele continua fazendo. Não faça isso, filho. Ele faz de novo, ele faz de novo, ele faz de novo, ele faz de novo, ele faz de novo e ele faz de novo. Você está ensinando seu filho realmente? Eu vou só dizer: filho, vem cá. Você ouviu o que o papai falou? Não pode fazer isso. Ele não vai entender por que ele não pode, porque talvez ele seja novinho. Mas ele tem que entender que você é apto a decidir por ele, porque você é pai. Você sabe da vida. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que pode e o que não pode. Você sabe o que é perigoso para ele. E ele tem que confiar em você até que ele esteja numa condição de ele mesmo decidir, como Daniel decidiu aos 16 anos sozinho. Mas é porque durante a caminhada de Daniel ele foi ensinado. Ensina a criança. E a Bíblia diz que quando eu ensino a criança, eu coloco na criança o exemplo prático de vida, de obediência. Você, pai, fala com seu filho: não faça isso. Ele continua fazendo. Você não fala. Você não precisa gritar com a criança. Você não precisa espernear com a criança. Você não precisa berrar. Você tem que só simplesmente dizer para ele: não faça isso, e ele tem que entender. Ensine a ele. Quando o papai disser não, é não. Quando a mamãe disser não, é não, entendeu? E você tem que entender que isso é o melhor para você. Mesmo que depois, lá na frente, eu lhe explique quando você tiver condições. Hoje não. Não e não. Muito simples. Seu filho gosta de botar o dedinho naquela tomada. Hoje em dia tem aquela chavezinha ali que quando botar que fechar curta, ela corta. Mas vai que Satanás dá um trabalho naquela bicha e ela não concursa. Aí teu filho fica botando o dedo ali e você, não, e ele botando o dedo: não, filho, não, filho, por favor, filho, eu não aguento mais, já falei 10 vezes com esse menino, ele continua fazendo isso. Ai, meu Deus, que saco, meu filho. Você não está sabendo ensinar seu filho. Filho, não. Aí não é lugar de você botar a mão. O que ele pode fazer é: por quê, papai? Porque ali é perigoso. Não e não. E aí você fecha, bota aquele negócio, mas ele tem que entender que ele não pode. Se for preciso, dê uma palmadinha nele. Não mata não. Mas aí o que não pode, pai, é você dizer 10 vezes pro filho que não pode, grita, se esperneia, fica vermelho, iluminando para você aí: que otária, que besta, quem manda sou eu. Ele já ganhou você, ele sabe que você está na mão dele. Ele sabe que você está na mão dele. Você tem que dizer não e não, sim e sim. E simples para ele. Isso não é falta de amor não, isso é muito pelo contrário, é amor, você está ensinando. Aí eu pergunto para você: que época você vai ensinar a criança? Não é ensina o adolescente não. Não é ensina o adolescente no caminho que deve andar. É ensina a criança no caminho. Não é porque não ensinou no passado, eu vou deixar para lá não. Tem que tentar se esforçar. É tudo o contrário. É aquela coisa que diz, né? Uma cabeça feita de Ramunda, entra mais o que aí? Nada, já está velha, cauterizada. Então quer dizer, nunca é tarde para se ensinar. Não é verdade? É. Agora o cara pega um pirralho. Não, ei, levante do chão. Ei, sai daí. Olha, se você não sair, eu vou lhe bater. Se você não sair, eu vou pegar o chicote. E o pirralho lá: se você não sair, eu vou pegar uma forca. E o menino lá: pega nada, vai pegar a besta. E ele fica olhando para você assim. Ou então fazendo que não está nem prestando atenção. Você falando, ele olhando para um lado e para o outro. Você vai falar com seu filho? Filho, oi pai, vem cá. Meu pai dizia assim para mim, eu acho agora, meu pai dizia assim para mim: você não vai para tal lugar, porque naquele dia você me desobedeceu. Lembra que eu disse que você não podia fazer e você fez? Então hoje você dá de castigo. Aí todo mundo ia, eu não ia, eu ficava lá. Na outra vez que meu pai falava comigo, o que é que eu fazia?
Sim, senhor, papai, quer o quê? Porque eu digo, eu vou perder meu passeio lá, não sei o quê. Se meu pai está dizendo que eu não posso fazer, meu amigo, eu acho que eu podia fazer. Mas ele está dizendo que eu não posso fazer, eu não vou fazer e pronto. Tenho que confiar no meu pai. É a confiança que nós precisamos ter em Deus. Por exemplo, a Ana Paula falou para mim, eu vou fechar agora. Ela falou para mim que a mãe dela não sabia, ela pegava um cavalo com as primas e com os primos, montava no cavalo e botava 200, corria mais do que Ben Johnson com os cavalos. E os cavalos dias correndo pelo canavial, não sei por onde. Ana Paula disse, mozinho, se eu caísse de um cavalo daquele, na velocidade que nós íamos, eu estava paraplégica, tetraplégica. Mas eu não tinha mentalidade nenhuma. Minha mãe tinha que ter dito para mim, não vá. Aí eu digo, agora tu imagina a cabeça do adolescente, os cabos em cima do cavalo, e tu dizer para ele, não vá. É difícil, mas você tem que chegar ao seu filho e tem que conversar com ele. Porque se acontecer um acidente dele, você como mãe e como pai, você está destruído. Meu filho, vem cá, sente aqui comigo. É a conversa. Você quer andar de cavalo, filho? Quero. Mas vem cá. Deixa eu lhe mostrar alguns vídeos de pessoas que ficaram tetraplégica, paraplégica, se acabaram porque correr demais. Meu filho, você tem 18 anos, vai dirigir, mas deixa eu lhe mostrar alguns acidentes graves que aconteceram. Para você andar 20 km, 30. Filho, preste atenção. Isso é o pai que tem que ensinar, meu amigo. Não é só proibir, não. Você pode até permitir que seu filho vá, mas ensine. Chegue para ele e converse uma vez, duas, três, ensine, mostre, dirija como e faça com que seu filho entenda que aquilo é perigoso. Na mente dele ele vai entender. Por que você não faz isso? Porque eu sei que é perigoso, eu posso morrer. Quando eu comecei a dirigir, meu pai chegou para mim e falou uma vez, duas, três, e disse assim para mim, imagina a tristeza no coração da tua mãe, se você em excesso de velocidade bater e você morrer, ou você ficar tetraplégico, sua mãe vai ficar acabada, seu pai vai ficar extremamente triste. Por favor, quando estiver dirigindo, dirige devagar. Quando eu pegava o carro, eu lembro de um dia, olha, sempre tem um dia, né? Um filho da mãe de um cara chamado Alice, chegou para mim e disse, bora ver quem corre mais o teu carro ou o meu? Eu digo, vou nada, aí ele, bora, aí ficou do meu lado, vum. Aí eu olhei para o negócio assim tava meio reto. Aí eu digo, botei uma segunda, ele botou também do lado, esse cara não vai passar de mim não. Meu amigo, lá vai a gente, quando eu olhei o bicho 100, 110, no Chevette, hein? Chevetinho todo equipado, tojozinho lá, equalizador não sei o que, Rodstar, que já rodava, tinha roda, direçãozinha esportiva. Aí eu lá, tal, o Chevette só andava 40, 50 para devagarinho, para não forçar o Chevette. Nesse dia eu 100, 110, e o bicho com toda a bexiga. E o cara do meu lado, um relâmpago na minha mente, assim, meu Deus, se acontecer qualquer falha aqui, alguém passar na frente, um carro entrar, eu me acabo, morro, ou fico doente pro resto da vida, inutilizado, e esses bebês estão também. E eu entrei imediatamente eu tirei o pé, e fiquei muito mal comigo mesmo. Eu digo, meu pai está lá em casa, de repente sabe uma notícia terrível que eu me desgracei por causa de uma imbecilidade dessa. Comi corda de um besta desse. Aí eu diminuí, parei, mas fiquei mal. E o cara aí perdeu. Eu perdi. Mas eu estou me achando muito imbecil. Por quê? Como é que eu fui ouvir um caba feito tu, rapaz? Saí por aqui a 200 km por hora. Sabe o que aconteceu com ele um dia? Foi aqui na beira da praia aqui. Ele pegou o carro aqui e foi 120 na praia aqui, nessa área, depois da Gamineira ali, por ali. Aí um carro veio, do jeito que veio, entrou. Bem devagarinho. Meu amigo, meu irmão e minha irmã. Do jeito que ele vinha, acho que não deu nem, se freou, só botou o pé. O carro pegou a traseira desse carro, mas jogou o carro do cara lá na casa de chapéu. Acabou o carro dele, perda total. O mesmo cara que fez o pé comigo. Na mesma hora eu digo, gelei, quando eu soube da notícia. E ele morreu ou tá vivo? Tá vivo, graças a Deus. O carro é o de menos. Aí ele quebrou um braço e tal. E eu fiquei, meu Deus. Mas era porque meu pai tinha... Uma vez eu fiz. Mas em compensação, quando eu fiz, eu me senti tão mal que não tinha Satanás no mundo que me fizesse passar de 80. Era tentação. Satanás que eu digo é tentação. Bora agora. Ai, vai conversar o meu... Mas havia uma conversa do meu pai comigo na minha mente. Eu digo, ensinar o filho é isso. Era você... Algumas coisas que você vai proibir, é melhor você dizer para ele, mostrar os perigos, a dificuldade. Então ensine seus filhos. E que essa lição de Daniel aqui